A primavera aqui em mim já chegou, Randall. Lindamente. É a estação mais encantadora. Sim. A luz do sol fica diferente, as flores ficam mais felizes. Elas dão aquela descansada no outono e inverno para brilhar E vem com bombar tudo. na primavera. Então, também vem flor, vem borboleta, vem beija-flor, mas também vem pulgão, Olha lá. cochonilha, os indesejados que fazem parte. Ah, então pulgão, cochonilha e tal, vem quando a flor tá... Começando a bombar, porque eles são sugadores de seiva. Então, folhinha nova, botão de flor, tá super carregado de seiva. Por isso que a gente até viu aqui umas bem impregnadas, porque eles sabem que ali tem alimento suficiente para... O pulgão pode acabar com a planta, né? Se você não combater, pode acabar sim. Ele pode acabar com o botão de flor, por exemplo. Tá. E devagar, tem que ser uma infestação bem grande para acabar com a planta, para chegar a matar, por exemplo. Mas assim, prejudica bastante. Ele vai ensinar a gente a acabar com essa... É uma praga, pulgão, não é? É uma praga. É uma praga. O pulgão, a cochonilha, assim, eles podem vir com o vento, eles podem vir com uma planta que você traz para casa que já esteja infestada, então ele vai se alastrar por outras, por todas, por isso que é bom sempre observar, sempre olhar. E algumas formas de combater. A gente tem uma receitinha caseira, que assim, é o básico do básico. Todo mundo tem em casa, tá? Vai pegar água no pulverizador, detergente aqui, me arrumando detergente cor-de-rosa, mas normalmente a gente faz com neutro, detergente de coco, mas lembrando, o que tem em casa pode ser usado. E vinagre. Então, Tem que ser branco? Melhor, Tá bom. melhor que seja. Tudo que é Tá mais neutro, Melhor. sem cor, é melhor para a planta, né? Daí a gente coloca no pulverizador. É sempre mais pesado que o detergente. Então é uma colher de detergente primeiro, 2 de vinagre no seu litrinho de água. Aqui tem um pouco menos de 1 litro. Então Tá. colherzinha rasa, agitou e vai passar quando não tiver sol. Em todas as plantas ou nas que já tem a praga? Que já tem a praga. Ah. Já tem a praga. Senão é uma coisa inútil, assim, porque não vai fazer nenhum benefício. Então, não é preventivo. Não, pra não é matar. preventivo. Tá bom. É pra matar. Então, a colher de sopa, né? Uma de detergente, duas de vinagre. Faz a misturinha e coloca no pulverizador. Vou aplicar quando não tiver sol. Então, finalzinho do dia, para não prejudicar senão vai também a planta. ferver, Uma coisa que as pessoas fazem quando enxergam o pulgão é chegar por cima da planta e fazer isso aqui só. Não é suficiente, você tem que vir por todos os lados dela, lembrar de colocar por baixo, por cima e deixar escorrer. Se tiver dentro de casa, forra e encharca, né? Isso. Forra o chão. Lembra de fazer por baixo, por cima. Aí a gente tem umas infestações assim mais pesadas e mais... uma colônia maior, digamos, desses insetos. O que a gente pode fazer? Pode pegar um papel toalha, um guardanapinho. E remover. Remover. Eu, no corre ali da loja, no dia a dia, às vezes até com a mão mesmo, eu passo o dedo ali pra limpar, principalmente o botão de flor dessa lindíssima rosa do deserto que a gente já trouxe Tem aqui. pulgão aqui, ele vai mostrar pra gente como que limpa. Sim, ó, eu posso pegar, por exemplo, então... Agora só, pode vamos falar. lá, a cochonilha normalmente dá assim, quando você vê tá todo... Isso, ela parece aquele algodãozinho branco, aquela farinha branca na... Vale a mesma mistura? Vale a mesma mistura. E vale remover? Vale remover também. Aqui, ó, não sei se vai dar pra... Vou até colocar o papel branco aqui atrás. Peraí, ó, na TV, tá dando pra ver? Fica melhor com o papel branco? Eu vejo, mas Eles eu não... são os mosquitinhos amarelos, Ó na TV. bem pequenininhos. Tá vendo, ó? Tá dando pra ver, né? Você consegue ver? Consigo sim. Quer ver? Vamos tentar tirar um com a colher? Desculpe. Vai lá. Põe lá. Cadê? Eles estão aqui, Ai, tem um monte. Tem um monte. Agora que eu vi de perto, aqui tem um monte. Maledetto. Aqui, ó, caiu. Isso aí, caiu. Danado. Eu vou até fazer assim com o dedo também. Isso, já... Vixe, choveu o pulgão. Peraí, ele não tá... É o papelzinho que tem que mostrar, amiguinho. Ó. É que esse aqui é o amarelo, mas tem o pulgão preto. Arrasou. Então, tudo que você sabe que não é da planta, tudo que tá ali, que não é o botãozinho de flor, não é folha, é alguma coisa que tá invadindo. Essa mistura aqui também eu posso aplicar ela no meu papelzinho toalha, no meu guardanapinho e ajudar passando mesmo. Aqui também tem bastante. No botão. Se Ele não gruda, tirar, tá vendo? o botão não vai abrir. É. Ó, aqui tá cheio. Randall, mas você vai limpar Então, isso sozinho? isso- como eu te falei, eu poderia fazer isso manualmente, que é a parte mais difícil, assim, mas a pior escolha, digamos assim. O melhor é ter a solução, que é fácil de fazer, porque isso aqui Põe aqui pra gente ver. é um paliativo caseiro, né? Uma coisa caseira. Mas tem pronto, tem um inseticida pronto para planta mesmo. Vou colocar aqui embaixo. Vai. pra Até gente o ver como jato que aplica. ajuda a tirar Isso aqui, assim, se você tem um jato forte do pulverizador, ele vai remover alguns.
Mas o que acontece? O que fica vai morrer por causa da solução que a gente fez de detergente com vinagre. Mas se for muito forte, machuca a planta. Não, por isso que é legal o detergente neutro, o vinagre. Não, pela força da água. Não. Essas plantas, apesar daquelas tempestades, quando chove, com muito vento, elas fazem assim. Sabe aquela história do bambu, que ele tomba, enverga, e depois, quando passa a tempestade, ele volta a ficar naquela posição. A gente tem um cuidado, assim, um mimo com as plantas, que é muito bacana de ter, mas tem que lembrar dessa vida selvagem delas. Elas estão ali para se virar mesmo, né? Elas criam força. Supondo que essa planta estivesse na minha casa, então eu ia encharcar com essa solução. Isso. E se você tiver tempo, fazer a remoção manual. Tá. Se você não tem, na próxima semana, quem tem muita planta, como é o meu caso, por exemplo, não dá para fazer manual uma por uma. Aí aplica uma vez por semana? Uma vez por semana, até você perceber que sumiu. Então, mudança de estação, essas agora que a gente tem, pelo menos ali no interior, aqui também, noites um pouco mais frias, mais úmidas, e ao mesmo tempo esses botões surgindo, é o prato cheio para pulgão e cochonilha, para as pragas. Cochonilha é a mesma coisa. É cochonilha ou coxinilha? Coxô. Ah, eu falava coxinilha, cochonilha. Cochonilha. Agora, a cochonilha é bom de falar também, uma das coisas boas dela, né? Ela tem um corante vermelho, a cochonilha, pouca gente sabe disso, muito usado na culinária, inclusive. Muitas coisas vermelhas que a gente consome. E eu xingo cochonilha, porque tem uma raiva, já perdi uma planta por causa de cochonilha. Até muito, quando o Brasil foi descoberto, né? Foi encontrado, digamos assim, que foi descoberto o pau-brasil, que os índios usavam o corante do pau-brasil para fazer as pinturas vermelhas. Aí os europeus falaram, opa, a gente não vai depender só da cochonilha para extrair esse corante poderoso vermelho. Então, acabaram destruindo bastante as florestas por conta... Mas tem essa coisa boa para falar delas, não só falar mal. Já gosto um pouquinho mais delas. Outro detalhe, a limpeza geral da planta é importante. Então, a Regina já de cara, posso tirar essa daqui? Eu falei, não, espera. Que é legal a gente mostrar flor seca na planta, folha seca e danificada, tudo é legal da gente removendo. Você está mexendo numa rosa, aqui é a rosa do deserto, essa é uma roseira comum. Comum mais ou menos, né? Porque ela é mesclada. Olha essa rosa, parece que é uma seda, não é ela mesma. Então, cada uma delas tem uma forma de você ajudar a planta. A roseira, por exemplo, você não vai chegar e tirar a flor seca com a mão. Você tem que cortar. Enviesadinho para a água não acumular e sempre contando, dá uma licencinha, contando pelo menos uns 3 galinhos abaixo. Venho com a minha tesourinha na diagonal e corto aqui. Se ela tivesse mais galhos, eu iria descer um pouquinho mais, mas como é uma planta que ainda está pequena, eu posso contar 3 e corto na diagonal. Então, eu já vou voltar, que eu tenho que dar uma saidinha, mas então, pulgão e cochonilha não são sinônimos de plantas mal cuidadas, é coisa que acontece e acontece nessa época do ano. Principalmente. Tá, já venho. Fica à vontade. Porque eu ficava achando que eu que não tinha cuidado direito. Falei, não é. Pronto, Randall. Então já aprendemos a limpar essas daqui. Então você vai limpar chegando na sua casa. Isso. E essas daqui eu trouxe as que mais as pessoas provavelmente devem ter em casa. São as plantinhas fáceis de encontrar, baratinho, como a violeta, por exemplo. Né? A maior vontade que dá é já chegar tirando essas... Nossa Senhora! Então você vê que cada uma tem uma forma de você limpar para manter a planta saudável. O nosso foco é manter a planta saudável. Então, no caso da violeta, ao contrário que a gente usou a tesoura, né? Usaria ali na rosa, a parte seca com as mãos mesmo, a gente consegue ir puxando e tirando. Tudo isso aqui ajuda ela a ficar bem. Folha suja aqui de terra. Pulgão e cochonilha também ataca a... Também. Também? Tudo, a violeta. Frutinha pequena, a fruta quando tá com a flor ainda envolvendo a frutinha, às vezes você abre, tá uma colônia gigante ali dentro. Aqui tem uma curiosidade. Meu pincel, que faz 1001 utilidades, eu posso pegar delicadamente, aqui tem o terra, certo? Ai, que delicadeza. Fazer isso. Agora, a violeta, aqui tem uma parte estética e uma parte de saúde também para a planta, você manter ela limpa. Agora, aqui a gente tem um pincel natural na própria planta, que eu vou pegar uma folhinha danificada, no caso essa daqui, ó. Tá vendo que ela já tá assim? Tô. Vou lá na base dela e vou cortar. Ui. Aqui é um pincel. Como? Ela não é veludadinha? Olha que gostoso. É, bem gostoso mesmo. Pega uma folha suja aqui. Olha que gostoso ficar fazendo assim, gente. É uma vassourinha, Nossa. um pincelzinho. É meditação, porque você não está pensando em nada, você está pensando em tirar... Meditação é isso, né? Você limpar a mente. Aqui você está pensando só em limpar a folhinha.
sempre respeitando, né, o sentido dela, que corre esses desenhos, que ela tem esses riscos. A gente sempre vai respeitando essa... Randall, cria até uma certa atração. Cria. Não é das duas? É muito legal. E claro que nos Pode corredores... ou não? Pode. Nos corredores aí da TV já me perguntaram de todas elas, né? Mas uma que também muita gente tem e gera muita dúvida é a pimentinha. Essa que me perguntaram, nunca vai, não consigo. Eu falei, tá na cozinha, numa parte assim meio sombreada? Sim, porque é bonitinho isso aqui, né? Combina com cozinha, mas tem ela tudo quer a ver. sol. Ela quer sol. E o outro detalhe, a pimenta quando tá madura, a gente tem que colher. Porque ela sobrecarrega a planta. Então você imagina, quando você dá de presente ou quando ganha, vem aquele pezinho super carregado de pimentinha. Melhor com a tesourinha que nem você fez do que com a mão. Então a gente pega no cabinho, por exemplo, né? essa daqui tira. Tira. E essa daqui, que ainda tá Essa pode deixar. viçosa? Pode deixar. Tá. Então vai, tira pra gente ver como que você tira. Aqui, por essa daí exemplo, também tá dando uma limpezinha. cabinho, tá. Então, em vez de só puxar a pimenta daqui, Tira tudo. tira tudo, corto com o cabinho. Tudo que tiver maduro aí, você pode guardar a pimenta, no caso de abrir para aproveitar as sementes dela. Isso aqui é sujeira, esse roxinho? Ou é a flor? É flor. A florzinha Aqui, dela. Aqui também tem florzinha aberta, ó. Eu já ia tirar. Não, isso é flor, isso deixa. É que essa daqui, como ela fica no tempo e ontem choveu, ainda bem que choveu, respingou tá muita feliz. terra para cima dela. E esse aqui, pode tirar com a mão? Pode tirar. Esse aqui, Pode ó. tirar. Cadê? Sai, folhinha. Isso aí. Tudo isso você vai, então, criando ali a sua relação com a planta e melhorando a saúde e a vitalidade dela. Pimenta, sol. Violeta. Meia sombra, a parte interna de casa. E se a sua violeta não estiver florescendo, por exemplo, chega mais perto da janela, porque aquele solzinho da manhã, super saudável, vai fazer muito bem para todas elas. Até o lírio da paz, famosíssimo por ser de ambiente interno. Gosta do... Quando diminui a floração, você dá aquela empurradinha para mais perto da janela. Quando que eu sei que é hora de trocar a violeta de vaso? Toda a violeta e todas as plantas, quando ela começa a ficar muito desproporcional ao tamanho do vasinho. Então aqui, a gente tem ainda uma proporção bacana de tamanho, de vasinho, com o tamanho da planta. A violeta é difícil acontecer, mas ela vai saindo muitas folhas para o lado e ela praticamente começa a te pedir para mudar para um vasinho maior. Então é nesse momento, quando ela começa a ficar muito pequena para o vaso atual que ela tá. Mas eu não Todas. quero maior, eu quero mantê-la assim. Eu posso desmembrar e fazer 2 vasinhos? 2 vasinhos, posso cortar aqui, a gente sem querer, ó, a gente acabou quebrando uma folha, então, caso você não vá fazer um outro vaso, só uma limpeza das folhas de baixo também já ajuda a planta a ter uma vida mais longa. Se eu enfiar essa folhinha numa terra, faço outra violetinha? Com sorte, sim. Folhinha sempre saudável. É. Sem estar quebradinha, Essa tirando daqui, com tesoura. essa daqui por tá exemplo. super saudável. Vou guardar e depois eu te conto a que virou, peripécia. o que virou. Aqui já foi perguntado, desculpa, sei. Não, pode Já falar. foi perguntado de orquídea, se corto a haste da orquídea, posso esperar aqui na frente? Pode, deve. Se corto a haste da As orquídea orquídeas ou estão não. vindo com tudo, hein? Estão vindo com tudo. Nossa, menina, as que estão ao ar livre com essa chuva, elas estão... Só falta bater palma. Elas estão batendo aqui. Tem o gente que não vê. Tem gente que não vê e não ouve. É. Então aquela história, corto ou não corto a haste da orquídea? A haste é esse cabinho que vem trazendo o botão de flor. Tem uma corrente muito grande até dos colecionadores de orquídea que diz para cortar a haste na base quando seca a flor, para dar vitalidade para ela produzir mais. Aqui eu trouxe um caso clássico que não foi cortado, aqui embaixo. Então a flor estava aqui, ela secou e caiu. Você deixou. E olha aqui o presente. Na mesma haste Olha essa antiga. daqui. Olha essa daqui, que bonitinha. Vindo pra cá. Que gracinha. Então, aquela história, se a gente tivesse... Mesmo aqui, Randall do céu, olha aqui. Se tivesse cortado, podia ser que ela viria de outra forma, mas sem cortar, a gente teve essa surpresa bacana. É que eu acho que às vezes tem a estética da orquídea ser assim, assim. E o bonito é ela... no movimento dela. Você sabe que a gente não costuma pensar muito, mas ela só fica em pezinho assim por causa dessa... Eu tiro. Eu tenho horror desse disso aqui espetinho. que os produtores colocam para ter essa coisa comercial. Aí tem vários fatores, né? Até para conseguir transportar. A exposição. Também. As minhas orquídeas dão tudo para baixo. Eu acho lindo, porque acho lindo. ela cai assim. Na árvore é assim, né? Ela faz tá um numa movimento. árvore. A haste vai, quando a flor abre, ela tem essa tendência a dar uma baixada. Então, faz um movimento lindo assim. Eu acho legal para quem cultiva em casa saber que todas as formas são corretas. Ali é a natureza que tá. Que eu gosto de dizer, a natureza
A planta tá viva, ela quer continuar viva, então ela vai dar o jeitinho dela. Até com a cochonilha, com o pulgão. Cochonilha e pulgão, pega a orquídea, mesma solução. Mesma solução. Acaba de falar. Não, ia falar a folhinha suja também, você pode limpar. Tudo com bastante calma e com delicadeza, é bacana de fazer. Aquilo ali é gerânio? Gerânio. E o gerânio? O gerânio tem uma coisa bem bacana também, na hora de limpar, que é o seguinte. A gente tem aqui, ó. Aqui tá vindo uma haste também com os botões de flor. E isso acontece principalmente quando a gente mantém o nosso gerânio limpo. Então, aqui. São 4 mudas diferentes no mesmo vaso? São. Aqui, por exemplo, né? Uma pessoa talvez ache que como a flor já tá passando do ponto, seria só tirar dessa forma. E mantém esse cabinho aqui. E não? Não. Então eu tô fazendo errado. Se você fizer da forma que eu vou te falar agora, você vai perceber bem rapidamente ela começar a brotar haste nova, trazendo floração. Como então, é que é? Ela sai daqui, certo? Ó, a flor tá aqui em cima, mas a haste vem até aqui embaixo. Certo. E vem em cima da haste. Remove toda. Remove toda. Por quê? A gente sabe que aqui em cima secou, caiu e foi embora, mas a planta não. Então ela continua mandando seiva, tudo pra cá, como se ela fosse usar para flor, e aqui não brota mais flor. Então ela tira nutrientes da planta toda para manter a extremidade. Ela vai usando, claro, né, para se manter ali. Randall, nossa, tá lindo esse. Meia sombra. Gerânio é sol. Sol. Então a minha tá. Olha, é uma das plantas bem resistentes para quem tem pouco tempo de cuidar, por exemplo. Bem resistente, bem indicada para aquela varanda, quem tem apartamento. Esse aqui é o gerânio pendente, ou seja, ele vai caindo. Porque é o gerânio comum que ele cresce pro alto. Lembra muito a hortênsia, né? Da mesma família? Lembra. Eu não sei te falar pergunta, agora. Né? Boa pergunta. Vou pesquisar. E é uma flor, e é uma planta que dá flor ao longo do ano? Sim, ao longo do ano. Todas elas têm os seus períodos de maior produção de flor e um período de descanso, né? A rosa do deserto mesmo tem aquela parte que ela bomba de floração, depois ela dá uma descansadinha, bomba, descansa. E algumas se mantêm, como o caso do gerânio, se mantém com flor, mas não estranhe se algum período do ano ele dá uma descansadinha. Isso, aí deixa uma repousadinha. Quietinho. Como o lírio da paz. Como o lírio da paz, exatamente. O lírio também. A gente tem a parte dele grande, essa parte foliar, né, do lírio. Que eu acho linda. Bem grandona. E se eu quiser limpar, ou não quiser usar um paninho, eu posso pulverizar a folha dessa forma. Quando eu pulverizo e a água escorre para dentro do vaso, é uma rega. Então, mesmo nessa água tendo um pouquinho de detergente, um pouquinho de vinagre. Vinagre, tá. A gente fez por conta da mistura e de combater o pulgão. O correto seria usar uma água limpa, um pulverizador com água limpa. Mas se tiver com pulgão, deixa que é uma regra. Deixa que é uma regra. Digo assim, às vezes você tá ali pulverizando, se a água escorre para cá e para fora, aqui embaixo não vai ser aproveitada. Sim. Se eu faço isso como eu fiz aqui e a água escorre para dentro do vaso, eu já considero como uma rega daquele dia ou daqueles dias. Esse antúrio mescla, tá? Como chama? É um antúrio, a gente fala riscadinho. Riscadinho. Ele tem um nome um pouco mais complicado, ele também, eu vou pegar aqui. Ele é mais sensível que o vermelhão? Não é. Nossa, o meu vermelho. Randall. Gente, e ele era dois assim, parecem duas antenas. Ele foi saindo, uma coisa impressionante. Impressionante mesmo. Como ele foi nascendo harmônico. Sabe? Lindo, e de um lado dobrado com o outro. A natureza é... Vou pôr lá na frente pra gente conseguir ver esse gerânio aí. Não, põe. Obrigada. Esse antúrio. Ele é mais sensível que o vermelhão? Não, ele é comum, a gente considera comum, é que ele tem esses riscos aqui, então assim, comum, mas não muito, né? Eu nunca tinha visto. No trato, ele é comum. Aqui, por exemplo, todas elas, as plantas de sol, para quem está nos ouvindo, a imensa maioria das plantas de sol você pode molhar praticamente todo dia, ou dia sim, dia não, pela manhã, por conta que elas estão no sol, estão no vento. As de ambiente interno, como o lírio da paz, o antúrio, a violeta, a cada 2 ou 3 dias sem encharcar demais e nem deixar ficar muito seco. O antúrio você pode fazer no seu também, aqui a gente não... tem uma folha danificada. Mesma coisa, nada de chegar e querer tirar e fazer isso aqui, ó. Não, porque você tem toda... no pezinho. Né? Você vai no pezinho, deixa eu ver se eu enxergo aqui por trás. Vou na base dela e tiro. E a flor? Essa daqui já tá com o cabinho amareladinho. Mesma eu coisa. Deixaria, mas porque eu espero cair. Você pode fazer a seguinte experiência com o antúrio.
Tá na dúvida se tá na hora de tirar ou não a flor, você só toca nela e puxa levemente para cima. Ficou, quer ficar. Ficou, quer ficar, saiu, tava na hora de sair. É o melhor termômetro. Gente, para finalizar, você mostra que eu tenho até casa de vó tinha. Talvez a flor de cera considerada aquela de folhas lisas que eu te falei, né? Como chama essa planta aí? Flor de cera. No caso, essa daqui de folhas dobradas. A folha parece que está retorcida. Olha. Não, é muito linda. Essa aqui as abelhinhas adoram, tem um papel super importante. Aqui, que você está segurando, ela está abrindo agora. Olha que linda. Esse tom mais rosado aqui embaixo, ó. Já abriu. Parece um guarda-chuvinha do amor. Ó, olha. Só que essa daqui, se alguém perguntar quanto custa, essa não tem preço, porque é da minha casa. Eu recuperei de uma grande infestação que ela tinha. Toda contorcidinho, todas as folhas, olha. E nesse caso aqui, olha a curiosidade, eu cheguei a pegar cotonete com a solução para fazer assim no meio das folhas, Parabéns. De tanto que eu queria. Não tem para vender? Eu nunca vi para vender. Então, lá na minha loja tem. Aham, onde a próxima vez eu já sei que eu vou trazer uma de presente. Não se preocupe com isso. A loja dele é Vila Nina. E ele está em todas as redes sociais como @VilaNinaTV. Tem o site Vila Nina, sem nenhuma letra dobrada, vilanina.com.br, em todas as redes sociais Vila Nina. E tem os cursos. Também tem os cursos online e presencial. Agora eu vou dar curso pelo Senac também, aí online, pelo Brasil. É muito bacana, uma parceria nova. O Senac não tinha jardinagem. O selo do Senac, né? Vai ter de suculenta, de cacto. A gente está tentando formar o jardinagem mesmo para capacitar as pessoas para poderem falar, eu tenho um certificado de jardineiro e posso trabalhar com conhecimento. E, para finalizar, vou começar a mostrar em breve nas redes sociais uma homenagem que a gente fez para as mulheres. Um mural enorme na fachada da loja, que a gente está em endereço novo. Um mural enorme que as grandes homenageadas são as mulheres. O que vocês colocaram lá? É surpresa. Não pode falar? Você vai ver. Por que o jornalista quer furar os outros, né? É surpresa. É o papel, a gente entende. Muito obrigada. Essa planta tá um máximo, tá um máximo. Isso não tem preço. Viu? Eu que agradeço. Obrigado do convite.